Hoje vamos falar sobre o período pombalino, uma fase do século XVIII que foi marcado pelas reformas de Marquês de Pombal. Vem com a gente! Você sabia que o período de Marquês de Pombal marcou uma das maiores mudanças da história de Portugal? Ele foi o primeiro-ministro de Dom José I, rei de Portugal. Nessa época, Portugal vivia no auge do absolutismo e estava buscando se modernizar porque não queria ficar para trás em relação ao resto da Europa. Essa modernização foi inspirada nas ideias iluministas, que valorizavam a razão, a ciência e as reformas. Inspirado por esse movimento, Pombal aplicou várias reformas administrativas e econômicas para tentar atualizar o país. Na educação, também houve transformações marcantes, porque antes a igreja quem dominava o ensino, mas com Pombal o Estado assume o ensino e reorganiza tudo. Esse período mostra a força do Estado, as influências do iluminismo e a busca por modernizar Portugal. Antes das reformas, a educação era totalmente controlada pelos jesuítas, que defendiam métodos, conteúdos e objetivos. O ensino priorizava a doutrina católica e memorização, deixando pouco espaço para o pensamento crítico e ciência. As escolas atendiam principalmente os filhos da elite, preparando-os para a vida religiosa ou administrativa. Grande parte da população não tinha acesso à educação, pois naquela época não se existiam muitas escolas públicas. O Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro de Portugal, que implementou reformas para modernizar e centralizar o poder. Os jesuítas foram expulsos no ano de 1759 por motivo de conflitos políticos e religiosos. Os jesuítas foram uma ameaça ao poder real e à autoridade de Pombal. Com a expulsão dos jesuítas, as escolas foram fechadas e o ensino foi controlado pelo Estado. Com a falta de professores, surgiu as aulas régias. Essa mudança foi significativa, pois o Estado passou a dar mais influência sobre a educação, que antes era dominada pela Igreja Católica. Além disso, abriu caminhos para as reformas educacionais e a modernização do ensino. Com a expulsão dos jesuítas, todas as escolas jesuíticas foram fechadas. Por isso, a educação passou por muitas dificuldades, principalmente pela falta de professores. Com isso, surgiram as aulas régias, que eram os professores contratados pelo Estado para dar aula. Não eram muitos, pois haviam critérios para que pudessem ministrar. Outro ponto importante foi a substituição do latim pela língua portuguesa, porque antes era muito valorizado o latim, porém era muito difícil. Então substituíram pela língua portuguesa, onde ficava uma linguagem mais clara e acessível a todos. Houveram consequências e limitações, por isso teve uma época em que a educação começou a ser usada como uma ferramenta de poder pelo Estado. E por isso o governo passou a escolher o que deveria ser ensinado e a influenciar o jeito que as pessoas pensavam. Com isso, a escola perdia um pouco daquele papel de transformar, limitando o seu pensamento crítico. Ao invés de ajudar os alunos a pensarem por conta própria, a educação acabava repetindo as ideias que o Estado queria. O legado do Marquês de Pombal para a educação brasileira é inegável. As reformas implementadas por ele tiveram um impacto profundo na construção das escolas públicas do nosso país. Ao tirar o controle da educação das mãos da igreja e colocá-las nas mãos do Estado, Pombal contribuiu para a construção de uma educação laica e pública, que ainda é uma característica do ensino até hoje. Afinal, a educação brasileira ainda enfrenta muitos desafios, e mesmo com as importantes reformas feitas por Pombal, há muito a ser feito para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. De novo, O ensino priorizava a doutrina cristã. As escolas preparavam principalmente Do Marquês de Pombal para a construção das escolas, não. Houveram consequências e limitações. Com a falta de professores, Que eram os professores contratados pelo Estado.